Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra poder estar aqui. Quero primeiro honrar o Senhor por estar nos proporcionando esse tempo, né, de conhecimento da palavra dele. Esse título de órfão à filha do rei é muito apropriado pelo aquilo que a gente está vivendo nesse tempo. O Senhor ele tem uma herança para ser liberada, mas ele vai liberar para os filhos, para as filhas, e para isso precisa haver uma mudança de mentalidade. Então, eu quero honrar o Senhor por essa oportunidade, quero honrar a vida da Sheila também, por estar nos abrindo esse espaço aqui de uma forma tão generosa. E a gente está passando por esse processo de techuvá, de volta à origem. E eu creio que essa reunião aqui veio como um presente do céu. Eu dou boas-vindas a todos. Eu falei que não é só para mulheres, é para as filhas do rei, mas para os filhos também. Então, boas-vindas a todos. E a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a minha amiga e irmã Wes Pearson. É, Pearson, é assim que se fala, né, Wes? É isso, assim. E a Wes é uma missionária. A gente tem uma conexão de muitos anos, que nós servimos juntas aqui no Brasil. A gente fala que a gente é uma irmã trocada de país. Isso. A gente até chegou a morar no mesmo quarto na base missionária, servimos o mesmo ministério e, de alguma forma, o Senhor conectou o nosso coração em amar Ele em primeiro lugar e amar os perdidos. E a vida da Wes sempre me inspirou muito. Ela é uma adoradora, ela é apaixonada por Jesus. E quando a gente parava para adorar o Senhor, a gente ficava era horas adorando. Temos muitas experiências engraçadas aqui no Brasil. E hoje a Wes, ela é casada com o Thomas e tem duas filhas lindas. E a Wes teve uma experiência muito forte quando ela foi fazer missões no Haiti. Ela trabalhou num orfanato e através desse trabalho o Senhor deu esse entendimento sobre mentalidade de órfão. A gente fez um seminário em Vitória, onde eu traduzi ela, e eu fiquei impactada com esse conhecimento. Toda a igreja ficou impactada, houve transformações significativas naquela igreja por causa dessa ida dela e desse conhecimento. E quando a gente estava fazendo essa techuvá, eu estava conversando com as conselheiras, né? E foi daí que surgiu essa ideia de eu chamar o Wes, porque a gente vê que o Senhor ele quer liberar uma herança. O Senhor quer liberar essa identidade de filho, de filha do rei, mas ele impossibilitado de liberar, como a palavra diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela só pode ser experimentada mediante uma transformação do meu entendimento de uma mentalidade antiga, ou seja, de órfão, que nós éramos, sem a filiação, para uma mentalidade de filho e de filha. Então, eu lembrei imediatamente desse livro, que eu tive o privilégio de traduzir, e eu entendi que era um tempo muito apropriado para trazer o Wes, para estar falando para todas nós, que eu creio que vai ser libertador. Então, Amém. com vocês, essa é a Wes, ela é uma filha linda, princesa do reino, e eu quero que você tenha o prazer de conhecê-la nessa noite. Amém. Amém. Obrigada, Fê. A Fernanda vai traduzir para mim, porque mesmo que eu falo um pouquinho de português, é muito mais, vai ser bem melhor para ela traduzir, para eu posso, né, ensinar mesmo.
tipo, e passar a ideia do livro para vocês e realmente a ideia do coração do nosso Pai para a gente. Amém? Então, eu vou começar em oração. E se não precisar, eu vou orar só em inglês e todo mundo pode receber do Espírito e a gente vai começar, tá bom? Yeah. Thank you, Jesus. Father, we just thank you tonight for your presence. Senhor, Uh, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, Senhor. Thank you for your word that you've given to us, Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor. and that your word says that truth will set us free. E a tua palavra diz que a verdade nos libertará. And so I just thank you for a spirit of truth in this meeting tonight, Então eu te agradeço pelo espírito da verdade nessa reunião essa noite, that it would bring true and lasting freedom to every person here, que vai trazer libertação para todos aqui nessa and noite that it would illuminate our minds and our hearts, e que vai iluminar a nossa mente e o nosso coração. and that we could know your love in an experiential way. E que nós vamos poder experimentar o teu amor de uma forma sobrenatural. We just thank you for that tonight in Jesus' name. E nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. So it's so good to be here with you all tonight. Então é muito bom estar aqui com vocês essa noite. Fernanda is, yeah, like she said, is a sister to me, a very dear friend. So I would do anything for her. E a Fernanda é como uma irmã para mim, uma amiga incrível, e eu realmente faço qualquer coisa por ela. So I'm so glad the timing worked, but I'm gonna dive right in here so that we can hopefully have enough time to get into some of the meat of the book. Então, que bom que deu certo o tempo. E eu já vou entrar no assunto para que a gente tenha tempo suficiente para me ensinar a essência desse livro. Fernanda started to talk about it some, but I'm going to just share a little bit of my history so you understand how this teaching came about. E então eu vou compartilhar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que esse ensino ele surgiu. So, like Fernanda said, I've been a missionary since 2005. E como a Fernanda disse, eu tenho sido uma missionária desde 2005. I started with a ministry in New York City, and I Eu stayed there comecei, for 6.5 years. eu comecei um ministério em Nova York e permaneci ali por 5 a 6 anos. And I worked with the homeless and addicts. E eu trabalhava com os moradores de rua, as pessoas viciadas. From there, the Lord told me to move to Brazil, and that's where I got to know Fernanda much more. And I moved there in 2012. E em 2012, o Senhor me mandou ir para o Brasil. Foi lá que eu conheci a Fernanda. And I worked with Tio Pedro and the ministry there with women who prostitute themselves and the homeless as well and addicts. E ali eu trabalhava com a Jocum, o Pedro, né, com as mulheres prostitutas, também com moradores de rua, também. And I had been there for almost a year, and Tio Pedro was taking a group to Haiti, and I felt like the Lord told me that I was to go with his team. E eu fiquei quase um ano ali, e o tio Pedro, que é o líder desse ministério, ele estava levando uma equipe para o Haiti, e eu senti que eu deveria ir nessa equipe.
So I went, and when the trip was over, I was saying, God, why did you have me go to Haiti? I don't understand what that purpose was. E aí, quando estava quase no final dessa viagem, eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que que o Senhor me trouxe para cá? Eu não estava entendendo o propósito pelo qual o Senhor tinha me enviado para lá. And, I was in the airport headed back to Brazil, and the Lord spoke to me and said, you're going to live in Haiti next, and you're going to work with orphans. E eu estava no aeroporto, voltando para o Brasil, quando o Senhor falou: você vai voltar para o Haiti e você vai trabalhar com os órfãos lá. And I was only 25 years old at the time, a single woman. And so I had a lot of excuses for the Lord about why that was a very bad idea. E na época eu tinha 25 anos de idade, eu estava dando todas as desculpas para Deus, dizendo por que que aquilo não era uma boa ideia. But God, continued to confirm that to me. And by March of 2013, I was moving back to Haiti. And I didn't know anybody there. I didn't know the language, but God said go, so I went. Mas o Senhor continuou confirmando para mim isso. E aí, the next year, no outro ano, March 2013, yeah. A couple months em later. 2013, eu realmente eu voltei para lá, como o Senhor havia me falado. And that is when I was living in Haiti, that's when the Lord really began to speak to me and teach me about orphans. E foi ali, no Haiti, que o Senhor começou a falar comigo sobre os órfãos. I was asked to lead an orphanage on a very remote island. E eu fui chamada para liderar um orfanato numa ilha totalmente remota. There were 29 Haitian children and 10 Haitian staff. E haviam 29 crianças haitianas e 10 obreiros nesse orfanato. And I was the only American. It was a very far island from the rest of the country. Eu era a única americana ali. Era After serving there for several months, a handful of months, I was on a trip back to the States and I was leading worship at a conference in Chicago. Aí, depois de 10 meses, eu estando nesse orfanato, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, onde eu fui liderar um louvor numa conferência em Chicago. And my friend was the leader, and after I had led worship, she asked me to teach their leadership team. E depois dessa conferência, essa minha amiga que me convidou pediu para eu trazer uma palavra para a liderança daquela equipe de adoração ali. It was actually the leadership of the church that she was going to have Sorry, me. sorry. It's all right. Ok. Era para a liderança da igreja, desculpa. And I was very unprepared, and so I became very nervous. E eu não estava nem um pouquinho preparada, então eu fiquei muito nervosa. And I went to pray and I said, God, what do you want me to share with these leaders? E eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que que o Senhor quer que eu compartilhe com esses líderes? And he said to me very clearly, Wesley, write down all the characteristics of the orphans from Haiti. E aí o Senhor falou para mim, Wesley, anote todas as características daqueles órfãos que você trabalha lá no Haiti. I didn't understand why he was telling me that, but I did it. I filled 3 pages of characteristics. E eu não estava entendendo por que que o Senhor me pedia aquilo, mas fui lá e preenchi 3 páginas de características daqueles órfãos. And I said, Lord, what do you want me to do with this? E eu perguntei, Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça com isso? And he spoke again and said, Wesley, read this list again and think about the church. E aí o Senhor falou comigo, Wesley, leia essas características de novo e pense sobre a igreja. And it was a light bulb moment for me. E naquele momento foi como uma luz
surgiu assim? All of a sudden, I realized that the church was living like these orphans in Hades. De repente, eu reconheci que a igreja estava vivendo exatamente como aqueles órfãos lá do Haiti. I was seeing that we had the same reactions, the same responses, Eu via que a gente tinha as mesmas reações, as mesmas respostas, and I was blown away by this revelation of what it looked like to have an orphan mindset. e eu fiquei impressionada como que significa você ter essa mentalidade de órfão. Because I don't know about you, but I grew up in a Christian household. Eu não sei sobre você, mas eu cresci num lar cristão. And I had heard about, people preaching about an orphan spirit and things like that. E eu já ouvi muitas pregações falando sobre espírito de orfandade, coisas parecidas. But I never really understood what that meant or what that would look like in my Mas life. eu nunca entendi o que que isso significava na minha vida. And I constantly wondered if it's a spirit, can I just cast it off of me? How do I deal with an orphan spirit? E eu pensava assim, bom, se é um espírito, eu posso só expulsar da minha vida? Como que funciona isso? And after, studying the scripture and looking at it, I do believe there's something that there is a spirit that can be cast off, but I think what most of us deal with is a mindset that needs to be renewed. E eu acredito que sim, existe pelas escrituras sim, que pode ser um espírito que pode ser expulso da nossa vida, mas o que eu entendi é que é muito mais sobre uma mentalidade do que um espírito. Because all of us were orphans before we knew Jesus. Porque antes de nós conhecermos a Jesus, todos nós éramos órfãos. We see in both Romans 8 and in Galatians 4 A gente pode ver em Romanos 8 e Gálatas 4 the same message Paul is writing to the Roman church and Paul is writing to the church in Galatia. é a mesma mensagem que Paulo escreve para a igreja em Roma e a igreja em Galácia. Let's look at Galatians 4. I'm just going to look at Vamos Galatians ver 4. Gálatas 4, And we're going to start in verse 4. e eu vou começar no versículo 4. Let me get on my phone. You can read, yeah, verses 4 to 7. And just go ahead in Galatians. Portuguese. Yeah, go ahead, please. 4, what's the verse? Chapter 4, verses 4 to 7. Okay, do you want to read it or want me to read No, it? you just go ahead. Ok. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Oh, you Mas, can stop it. You're good. ok. Just a 7. And then just hop over to Romans 8 real quick. Romans 8:14. São guiados a Deus, esses são filhos de Deus. 14, just 14 Oh, 14 to 17. to 17, ok. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor,
mas recebeste do Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. So Paul's giving the same message to two different churches. It's extremely important. Então, o Paulo está dando a mesma mensagem para duas igrejas diferentes. Isso é muito importante. He's saying that we have now received, those who have been redeemed by Jesus have received a spirit of adoption. São todos aqueles que foram redimidos por Cristo, receberam o espírito de adoção. And if you remember, Jesus even said to his disciples in the Gospel of John, he said, I'm not going to leave you as orphans. I'm going to come to you. E mesmo Jesus disse para os discípulos no Evangelho de João: Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu espírito. So we see this picture being painted through Jesus and his disciples. Então a gente vê toda essa pintura pintada por Jesus e os seus discípulos. We were orphans before we knew Jesus, but now we've been adopted into his family. Nós éramos órfãos antes de conhecer Jesus, mas agora nós fomos adotados para a sua família. We were outside the family of God, but now we are his sons and daughters. Nós estávamos fora da família de Deus, mas hoje nós somos seus filhos e as suas filhas. Now, when we look at the comparison between natural orphan adoption to spiritual orphan adoption, that's where we're going to start to see things make sense. Então, quando a gente começa a comparar um órfão natural que foi adotado por uma família, né? Okay, repeat that. Yeah, Oh, so that exactly what you said, and yeah, then say we're going to start to see how that yeah, looks as yeah. E aí spiritual orphan. a gente vai começar a ver como que isso funciona no espiritual. Assim é no natural, assim como uma criança é adotada, como que funciona também no espiritual. É agora que a gente vai ver a diferença. I don't know if maybe I've taught this class many times, and often there's people in the class who've been adopted. So maybe you've been adopted or you know somebody who's adopted. Eu já ensinei várias vezes essa aula em escolas e haviam muitas pessoas que foram adotadas. Então, talvez tenham pessoas aqui que são filhos adotivos, adotados. Or maybe you know someone who's adopted, or maybe you have adopted somebody. Ou você conhece alguém que foi adotado, ou você tem um filho adotado também. But when, in my experience with adoptive parents, there tends to be a very similar mindset when they go to adopt a child. E quando eu vejo no natural pais que adotam filhos, é exatamente a mesma mentalidade quando eles vão adotar uma criança. Many times they say, Wesley, I was thinking we're gonna adopt this child and they're going to love us forever because we saved them from the streets and we're giving them clothing. Eles falam normalmente assim: nós vamos e o que nós acreditamos é que essa criança vai nos amar para sempre, porque nós salvamos ela da rua. We've given them food and clothing and shelter. Nós demos para ela amor, comida, roupa, abrigo. They're going to just be so grateful the rest of their lives. E eles vão ser tão gratas por nós para o resto da vida. But then there is this massive shock because that is not what happens. Mas normalmente é chocante, porque não é assim que acontece. That child comes into the home.
aquela criança ela entra para aquela casa de pais adotados, ó, And aquela though casa though foram they are adotados. legally adopted, they are E, legally part of this family. e mesmo que eles sejam parte dessa família de forma legal, It has not changed anything about their history. isso não mudou nada na mente delas, não mudou nada na história daquela criança. They still have the same experience that they had, and Eles now ainda they're just, permanecem. go ahead. Eles têm a mesma experiência que eles tinham fora da família, eles têm a mesma experiência dentro da família. It does not just change in a moment. Aquilo não muda assim no momento, em um momento. And many adoptive parents have said, Wesley, I don't know what to do. My child is throwing things and they're angry and they're throwing themselves on the ground. E muitos desses pais chegam para mim e falam: Wesley, eu não sei o que fazer. Essas crianças elas estão muito revoltadas, elas jogam coisas no chão, elas estão agressivas. And I have so much compassion, and I just think this child is carrying so much. There's a process that needs to take place for them to become a child in your family. E eu sinto muito por isso, mas eu sei que aquela criança ali ela está carregando tanta coisa e existe todo um processo para elas realmente se sentirem filhos, parte daquela família. So they might be legally in the family, but they don't feel like a child of that family yet. Então, eles podem estar legalmente como filhos daquela família, mas aquelas crianças elas não se sentem filhos reais daquela família. And this is mirrored in the church. E isso está completamente espelhado na igreja. We're outside the family of God, Que and fora da família de Deus, and maybe you didn't get saved until you were 15 or 20 years old or 30 years talvez você old. não converteu até quando você tinha, depois dos 15 anos ou depois dos 30 anos, não sei. And you have, but all of those years, you have so many years of creating habits. E todos esses anos anteriores à sua conversão foram muitos anos que você criou hábitos, You have created ways of thinking and doing você criou formas de agir, de responder, because of your life experiences. por causa das suas próprias experiências na sua vida. Just like natural orphans, Assim como os órfãos naturais. your experiences begin to define the way that you act. As suas experiências começaram a definir a forma como você reage. So then you get saved. You encounter the love of God, E aí você é salvo, você encontra o amor do Senhor. and many of us felt a transformation happen in that moment. E muitos de nós encontramos uma transformação ali, But nesse I think momento. all of us would admit that that was only the beginning of a process of understanding the love of God. Mas todos temos que admitir que ali foi apenas o início de todo um processo de caminhada. And all of a sudden, you're saved and you're realizing, wow, this mindset is not right, and this way of acting is not right. E aí você é salvo e de repente você começa a pensar, não, peraí, esse jeito aqui não está certo, essa forma de reagir, ela não está certa. But it takes time. Mas isso leva tempo. And so, between tonight and tomorrow night, I'm gonna touch on just a couple of the characteristics of the kids to show how we act as them as well. Então, entre hoje e amanhã, eu vou trazer para vocês algumas dessas características que eu encontrei nesses órfãos, que tem relação com isso. Tonight, we're going to only focus on one because it's the most important one.
Então, essa noite a gente vai focar em uma característica, porque essa é a mais importante de todas. And from this one will be the foundation of all the other ones. E essa característica vai ser o fundamento de todas as outras. So I really pray that you take really good notes. Acho que a Fê travou. Yeah, I was wondering. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá. Tá bom, Fê? Oi, tá me ouvindo? Tá. Agora sim, Fê. Tá me ouvindo? Sim, te ouvimos. Ué? Sim, Travou. Oi? você tá me ouvindo, Fê? Tô ouvindo. Ok. Voltou agora. Acho que tá travando um pouquinho. Ok. Tá me ouvindo? Ok. Deixa eu tirar daqui da internet isso aqui. Deixa eu ver. Oi? Okay, that's good. Tá Yeah, me that's ouvindo? good. All right. Ok. So I just said I hope everyone takes really good notes because this is the most important part of the whole thing. Então, eu espero que todos vocês anotem e tenham entendimento sobre essa característica, porque vai ser a mais importante que eu vou falar, que é a base de todas. So the very first characteristic is that an orphan's identity is defined by what they do. Então, a característica principal dos órfãos é que a sua identidade ela é definida pelaquilo que ele faz. When they do something, they're Quando they're eles fazem algo, they're seeking attention because attention makes them feel valued. quando eles fazem algo, eles estão buscando a atenção, porque aquela atenção faz com que eles se sintam valorizados. So this is extremely important. Attention makes us feel valued. Então, isso é importante. A atenção nos faz sentir que nós temos valor. And this is not a bad thing. Isso não é algo ruim. This is actually part of God's design in us. Isso, na verdade, é parte do design de Deus em nós. I mean, think about a natural family. Porque pensa sobre uma família natural. I don't know if any of you have children, but if you had, you know when you have your baby, they need 100% of your attention at all times in the beginning. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas vocês sabem muito bem que o bebê ele precisa de 100% da sua atenção. They need you to feed them and change their bums and put them to sleep and protect them. You're constantly watching over them to make sure they're okay. Ele precisa de você cuidando, de dando alimento, de limpando. Ele precisa de uma constante atenção sua. And this is God's design. E esse é o desenho, a forma como Deus te desenhou. In a healthy family, in the way that God designed it to be, that child would be receiving attention from his parents and feeling loved because of it. De uma família normal, natural, aquele bebê, aquela criança, estaria recebendo uma atenção da forma natural que ela deveria receber mesmo. And this would produce a healthy security in them. E isso iria produzir uma segurança saudável naquela criança. And that they know that you love them as their parents.
E ela sabe que você ama ela, que vocês são os pais dela, ela sabe que tem esse amor de vocês. But think of these children that have been living on the streets or abandoned by their families. Mas pensa nessas crianças que vivem na rua ou que foram abandonados pela sua família. Some of them were dropped off at the orphanage and their parents were living still. E muitos deles foram deixados na porta de um orfanato, mesmo os seus pais ainda vivos. Their parents just couldn't afford them anymore, couldn't afford food for them. So they thought, as a parent, you're thinking this is the best option for them. Aqueles pais, talvez eles não tinham como prover comida, ou prover a proteção para eles, e eles pensavam que deixando eles seria o melhor para aquela criança. But the child doesn't understand that. Mas a criança não entende isso. All that they understand is my parents don't love me. Did I do something wrong? O que eles pensam é: meus pais não me amam. Será que eu fiz algo de errado? Maybe I was too disobedient. Maybe I was too much for them. Talvez eu fui muito desobediente, talvez eu fiz algo muito sério. In fact, in Haiti, there were many children who were picked among their siblings. Like they had multiple siblings that still lived with the parents, and they were chosen to go to the orphanage. Lá no Haiti mesmo, pelo fato da família ter muitos irmãos, alguns desses irmãos eram escolhidos simplesmente para ir para o orfanato, porque era muita criança na família. And that child, most of the time, the majority of that time, the child would think they did something wrong to be the one chosen to be there. E aquela criança escolhida, a maior parte do tempo, ela pensava que ela realmente fez algo de muito errado para ter sido escolhida para ir para o orfanato. So it created something in their heart where they thought, maybe if I'm good enough, my parents will have me back. E aí criou algo no coração deles como se eu fosse o bom o suficiente, os meus pais iriam me pegar de volta. So they start to do all these things to try to get that attention that could fill that place in them that's lacking. Então eles faziam muitas coisas para poder conseguir essa atenção para esse lugar de falta no coração deles, para chamar atenção. So in the orphanage in Haiti, I'll give a couple examples of how I saw it there. Eu posso dar alguns exemplos lá na orfanato lá em Haiti, no Haiti, como que eles faziam isso. So there was this one little girl, she was 5 years old, and she would often just go around cleaning things. Por exemplo, tinha essa menininha, 5 anos de idade. O que ela fazia para chamar atenção? Ela começava a limpar, ela limpava tudo, 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 tudo. She would follow me around the orphanage cleaning things in my vicinity in hopes that I would notice. Onde eu estava, ela queria mostrar que ela estava limpando as coisas para ter certeza que eu estava vendo, dando atenção para ela por causa disso. Because she knew that if I saw her cleaning the dishes, I would say, "Oh, thank you so much, Dashlene, for cleaning the dishes." Porque ela sabia que se eu visse ela, por exemplo, lavando a louça, eu ia falar assim: Nossa, Ashley, que lindo, obrigado por lavar os pratos. And then she would say, "Oh my gosh, I'm noticed, I'm seen." Então lá dentro ela ia dizer: Nossa, eu fui notada, nossa, ela recebeu atenção. That attention made her feel valuable. E aquela atenção fazia com que ela se sentisse valiosa. Every single day, I would go into the orphanage and I would find every child there and give them a hug and kiss and say good morning. Todos os dias que eu chegava ali no orfanato, eu dava um abraço, um beijo e dizendo bom dia para eles. And one of these days, there was one girl, not one of these days, it was common for this one girl to be
missing in that morning time where I was trying to find everybody. E tinha uma menina que todas as vezes que eu dava bom dia, ela simplesmente desaparecia, ela sumia da vista. And then I would be looking for her. Hey, have you seen her? Have you seen her? And no one would know where she is. E eu perguntava, você viu ela? Você viu ela? E ninguém via ela. And many times, every time I would find her, one of the times specifically, I found her hiding behind one of the doors in the bedrooms. E teve uma vez, uma vez só que eu vi que ela ela escondia atrás da porta nos quartos. So I went and found her, and she was purposely hiding. E aí uma vez eu encontrei com ela e ela tinha se escondido de propósito. She wanted to see if anyone would notice that she was missing. E ela queria ver se alguém ia notar a falta dela. That attention or lack of attention would either confirm or deny what she already believed about herself. Então, aquela atenção, aquela falta de atenção iria confirmar aquilo que ela já acreditava sobre ela. She believed that she was unloved, that no one would love her, that no one cared about her. Ela já acreditava que ela não era amada, que ninguém se preocupava com ela. Her parents, the people who were supposed to love her the most, had abandoned her. Os pais dela, aquelas pessoas que deveriam mais amar ela, já tinham abandonado ela And that left a gaping hole in her heart e deixou aquele vazio enorme no coração dela. that she could not believe. If her parents couldn't love her, how could anyone else love her? Então ela pensava, se nem os próprios pais amaram ela, quem mais poderia amar ela? So she would hide in hopes to just get this type of reassurance. Okay, they miss me. They're they notice that I'm gone. Então ela se escondia com essa pretensão nossa, eles sentiram minha falta, eu sou especial. So when I would find her, I would not get mad. I would just give her a big hug and kiss her and say, "We missed you. Why are you hiding?" E quando eu encontrava ela, eu não ficava com raiva, claro. Eu abraçava e falava: Nossa, a gente estava te procurando. E eu dava um abraço nela, falava que a gente estava com saudade dela. We love you. You're important. You're so Você, important here. nós te amamos, você é tão importante aqui. And she would blush and smile. E ela ficava toda vermelhinha e começava a rir. But deep down, she still didn't believe it. Mas lá dentro ela ainda não acreditava. It would take time. Isso levaria tempo. It would take time for her to really see and understand that she was loved. Levaria tempo para ela realmente ver e entender que ela era amada. And this is how it is with many of us in the church. E é exatamente assim que acontece com todos nós na igreja. Attention makes us feel valuable. A atenção nos faz sentir valiosos. The more that we can produce, the more valuable we are. Quanto mais nós podemos produzir, mais valiosos nós somos. And very unfortunately, the church actually lives and acts this way too. E infelizmente a igreja ela age da mesma forma. We use people for their gifts. Nós usamos pessoas pelos seus dons. We value people only for what they can produce. Nós validamos as pessoas apenas por aquilo que elas podem nos oferecer ou produzir. So it's two-sided. Então, dois lados, são dois lados. I don't feel valuable unless I can produce something, and the church is telling me I'm not valuable unless I can produce something. Eu não me sinto valiosa porque eu não posso oferecer algo, e a igreja também não me valoriza porque eu também não ofereço algo.
And this was something that I mean, it was so part of me that I only felt valuable because of the things that I could produce. Isso era muito parte de mim, eu falando de mim, porque eu só me sentia que eu tinha valor quando eu produzia algo. And when I was, Fernanda touched on this for a minute, but when I was living in Haiti, I contracted a very bad disease. A Fernanda mencionou um pouco disso, mas quando eu estava no Haiti, eu contraí uma doença. Maybe Desliga some aí. of you have heard of it. It's called chikungunya. Vocês talvez já ouviram falar, chama-se chikungunya. When I was going to live there and serve at the orphanage, they told us that there was an epidemic happening on the island. E quando eu estava ali no Haiti, eles me falaram que havia uma epidemia de chikungunya. And everybody was getting it. E todo mundo estava pegando essa doença. Chikungunya, the name means to be contorted in pain. Chikungunya, o nome significa você se contorcer em dor. It's informally known as the bone crushing disease É informalmente chamado de uma doença nos ossos. that feels É, like all your bones are breaking. yeah. É o sentimento dos seus ossos quebrando. Esse que significa chikungunya. And you can get the disease through a mosquito bite. E você contrai essa doença através de uma mordida de um mosquito. Aedes So aegypti. I knew that this was an epidemic, but God had told me to go, so we went to the island. E eu sabia que era uma epidemia, mas o Senhor, ele me orientou para ir, eu fui para essa ilha, mesmo assim. And everyone was getting the sickness. E todo mundo estava pegando essa doença. But what we understood of it was that the majority of people would get it, and you would be bedridden for 7 to 10 days, 2 weeks. E o que a gente observava é que as pessoas pegavam essa doença e depois de 7 a 10 dias, as pessoas estavam bem, estavam curadas. And the sickness would stay in your body for 1 year, and you could have relapses within the year. Aquela doença ficava no seu corpo por um ano, você podia ter alguns relapsos dela durante esse ano, But after 1 year, you were immune to it. mas depois de um ano você ficava imune a ela. So I thought, okay, well, even if I get it, it can't be that bad. Então eu pensei, mesmo que eu pegue essa doença, não deve ser algo tão ruim assim, né? Everyone was getting it, and finally I got it, and I got a very horrible case of it. Todo mundo estava pegando e aí chegou o meu dia. Só que a forma como eu peguei foi de uma forma tenebrosa. Every single month, I would be bedridden for 1 to 2 weeks. Ah, é, em cada 2 meses eu ficava Every de month, cama. Não, todo mês eu ficava de cama por 2 ou 3 dias por causa dessa doença. no, 1 to 2 weeks. Ah, ok. Por 1 ou 2 semanas de cama por causa dessa doença. So it already was looking a lot different than everybody else. Então, no meu caso, estava muito diferente dos sintomas das outras pessoas que pegavam. And for the sake of time, I'm going to have to shorten the story, but I ended up back in the United States. Então, só para encurtar a história, para dar tempo, acabou que eu tive que voltar para os Estados Unidos. And I was bedridden there, and the pain just worsened so that it was constant. I never had relief. E eu cheguei nos Estados Unidos, aquela dor não parava. Ela foi ficando constante, não tinha alívio. I was back in New York City with the ministry, but I couldn't do anything. I was in bed every single day, and then I was having to use a wheelchair. E aí eu voltei para o ministério que eu fazia parte lá em Nova York, mas eu não podia fazer nada.
eu tive que ficar em uma cadeira de rodas. So they said, why don't you need to go to a doctor here to find out if something else is going on in your body. So I was E aí flown eles to falavam, Boston. você vai ter que procurar um médico para ver se tem alguma outra coisa acontecendo no seu. So I went to a doctor in Boston and they took my blood tests and everything came back that it was chikungunya. Seu Ela travou de novo. Ué, você me ouve? Sim, Oi, Ah, voltou. oi, voltou. oi. Um, so I went to a doctor in Boston and they took blood tests and it all came back that it was chikungunya. Então, voltando, eu fui para esse médico, ele me pediu os exames e tudo se confirmou que eu estava com chikungunya. After that, I went to multiple doctors, all different places in the United States to try to get some understanding of what was happening. E eu tive que ir em vários médicos por todos os Estados Unidos para descobrir o que realmente estava acontecendo comigo. And finally, they told me that the disease acted differently in 3% of the people who got it. E eu descobri, através das pesquisas, que essa doença ela só iria agir de forma diferente em 3% de toda a população. And that in 3% of the people who got it, it multiplied in their bloodstream and that it would leave them bedridden for life. And they were telling me that that was me. E esses 3%, apenas 3% que pegasse chikungunya, os sintomas seriam você ficar de cama para o resto da vida, porque aquela doença desses 3% de pessoas multiplicaria esse vírus muito mais do que pessoas normais. And they said that it had multiplied in my bloodstream. E foi o que aconteceu comigo. Eles falaram que na minha corrente sanguínea aquilo se multiplicou de uma forma anormal. Now, I had thought, I had seen God miraculously heal people, so I thought, he's going to heal me. I'm going to be okay. E eu já vi Deus curando pessoas de forma milagrosa e eu pensei que o Senhor ia me curar também de uma forma milagrosa. But week after week after week, nothing was changing. Mas foram passando as semanas e semanas e nada mudava. I remember it came to this one night where I was laying in the bed and I was crying because of the amount of pain I was feeling in my body. Eu me lembro dessa noite que eu comecei a chorar muito porque estava doendo demais, o meu corpo inteiro doendo. And I said, God, you need to take my life. What's the point in me living anymore? I can't do anything. E eu falei para Deus, Deus, para que eu estou vivendo? Qual o sentido da minha vida? E eu falei bem assim para ele, eu não posso fazer mais nada, não posso fazer nada. And this was the orphan mentality just exposing itself in my life right in that moment. E aquilo era a mentalidade de órfão sendo exposta na minha vida naquele momento. Because up until that point, I had been a missionary traveling the world, doing so many things for God, and I was receiving so much value from what I was doing. Porque até aquele momento eu era aquela missionária que viajava o mundo inteiro, que fazia muitas coisas para o Senhor, e eu recebia o meu valor de todas essas coisas que eu fazia. My identity was completely wrapped up
in all that I was producing. A minha identidade estava totalmente conectada em todas essas coisas que eu fazia. And all the attention that I got from people because of E, it. de- e toda aquela atenção que eu recebia das pessoas porque eu fazia aquilo. And at this moment in my life, it had all been taken away. I couldn't do anything. Tudo isso na minha vida foi tirado porque eu simplesmente não podia fazer nada. My mom had to put food in my mouth. My brother A had to minha, carry me to the bathroom. a minha mãe tinha que me dar comida na boca. O meu irmão tinha que me carregar para o banheiro. I completely was relying on other people. Eu estava completamente dependente de outras pessoas. And I felt completely worthless. What is the point of my life? E eu me senti totalmente sem valor. E eu não entendia mais o porquê eu estava vivendo. And God spoke to me in this moment and it changed everything. E foi aí que o Senhor falou comigo. E aquilo mudou tudo. He said, Wesley, what you do does not make you important. E o Senhor falou: Wesley, o que você faz não te faz importante. Who you are makes what you do important. Mas quem você faz com que o que você faz seja importante. I'm going to repeat that. Vou repetir isso aí. He said, Wesley, what you do does not make you important. Ele disse: Wesley, o que você faz não te torna alguém importante. But who you are makes what you do important. Mas quem você faz com que o que você faz seja importante. And this analogy came into mind as he said that. E essa analogia me veio na mente no momento em que Deus falou isso para mim. And I was thinking about a woman who does cleaning for her job. Her profession is to E eu clean. pensei na hora de uma mulher, por exemplo, que ela faz faxina, ela limpa lugar, casa. For her to go clean a toilet, nobody would think anything of that. Para ela, lavar uma privada, um banheiro, ninguém está pensando nela. But if the president of my country was cleaning a bathroom, everyone would stop to say, What is going on? Mas se o presidente do meu país fosse lavar uma privada, todo mundo ia olhar e falar: o que está acontecendo? Why is he doing that? Por que ele está fazendo isso? There must be some importance to this. If he's cleaning a bathroom, it must be important. Deve ter alguma importância aí, porque se o presidente está lavando uma privada, é porque tem alguma coisa importante. And all of a sudden, it made sense. The cleaning of the bathroom has no value in itself. E na hora fez o sentido para mim. O lavar o banheiro não tem importância por si só. Who does the cleaning gives it the value. Mas quem faz a limpeza daquele banheiro que dá o valor para And, aquela, and, para and aquilo. the Lord and God spoke to me and said, Wesley, you are my daughter. E o Senhor falou comigo: Wesley, você é a minha filha. I'm a king of all kings. I Eu, rule over all the earth. eu sou o rei dos reis. Eu reino sobre toda a terra. And you are my child. E você é a minha filha. You're an heir to my kingdom. Você é a herdeira do meu reino. So if a king or queen had a child and that child was stuck in a bed, they would just have the same amount of value for being the king or queen's Então, daughter. se um rei ou uma rainha tivesse uma filha, um filho que tivesse acamado, aquilo não ia tirar o valor de ser o filho daquele rei, daquela rainha. They would still be an heir to the kingdom. Eles ainda seriam herdeiros daquele reino. They would still have as much value as if they were doing anything else.
eles teriam o mesmo valor, mesmo eles fazendo alguma coisa ou não fazendo. What you do does not make you important. Então, o que você faz não te torna importante, Who you are makes what you do important. mas quem você faz com que o que você faz seja importante. This needs to be a defining moment for us as believers. E isso deve ser um momento que define para nós como cristãos. Because not only is the church often saying that that we're defined by what we do, but the world is saying that. Porque não só a igreja nos coloca em mente que a gente é definido por aquilo que a gente faz, mas o mundo nos define também por aquilo que a gente faz. Our culture, our workplaces, even in our homes. Na nossa cultura, nos lugares de trabalho, até dentro da nossa casa. Everything is telling us that you're only as valuable as what you produce. Tudo está nos falando que você só é valioso por aquilo que você produz. But that is not what God says. Mas não é isso que Deus diz. It's the attention that makes us feel valuable, É a atenção que nos faz sentir valiosos. but we're looking for that attention in all the wrong ways. Mas a gente está buscando por essa atenção de forma errada. We're looking for attention from people. Nós estamos buscando a atenção das pessoas. If I could only serve a little more in the church. Ah, se eu posso servir mais na igreja. If I could only become a preacher or a worship leader. Ah, se eu posso ser um pregador, uma pregadora ou um ministro de louvor. Or if I could only, become friends with the pastor and then he would notice me. Ah, se eu posso ser o amigo do pastor, então ele vai me notar. We're seeking for the attention in all of these places, Nós estamos buscando por atenção em todos esses lugares. but it will never satisfy us. Mas isso nunca vai nos satisfazer. And I think even as I'm saying it, you're like, I know it doesn't satisfy. E eu sei, mesmo eu falando, você já pode entender, isso não me satisfaz. Because even when the moment that someone doesn't notice you, then you're saying, what did I do wrong? Ah, porque no momento que alguém te reconhece, você pensa assim, nossa, o que que eu fiz de certo? No, like when someone doesn't give me attention for Ah, what I ok. did, then I'm Aham. upset about it. Ah, porque quando alguém não te dá atenção, você fica com raiva. Você fala, o que que eu deixei de fazer? O que que eu fiz que essa pessoa não me deu atenção? If you're the worship leader, you're like, why didn't they all tell me how awesome I was? Se você ministra louvor, por exemplo, por que que eles não falaram como que eu sou incrível cantando? Or if you cleaned the church and nobody thanked you. Ou se você limpa a igreja e ninguém te agradece por isso? Or if you were sick and you missed church and nobody called you and asked where you were. Ou se você ficou doente e não apareceu na igreja e ninguém notou sua presença, sua It's falta, né? like it's like that girl hiding behind the door, wondering if anyone's going to notice she's gone. É igual aquela menina do orfanato que escondeu atrás da porta para ver se alguém ia notar a falta dela. We're constantly wanting to know from people if we're noticed. A gente está constantemente querendo que as pessoas notem o quão importante nós somos. But this will never satisfy. Mas isso nunca vai nos satisfazer. And it will only leave us disappointed. E só vai nos deixar decepcionados. And we'll be offended by people. E a gente vai se ofender com as pessoas. Because they didn't acknowledge us. They didn't Porque thank eles us. não nos reconheceram, porque não pensaram em nós. This is how so much church hurt happens because it says, I'm not valued here. I'm going to go to another church where they will É por isso value que me. muitas pessoas ficam feridas nas igrejas, porque, aqui eu não fui valorizada, aqui em grupos também, gente.
Ah, eu não fui valorizada aqui, eu vou sair daqui, vou para outro lugar. And then I'm going to tell this other group how the first group was so horrible and nobody noticed me, but now over here, oh, you all noticed me, so you're great. E aí eu começo a falar mal daquele outro grupo ou daquela outra igreja, ah, porque eles não me valorizaram, mas vocês me amam e tal e tal. E assim começam as feridas. And then that next group does the same thing and it just repeats itself. It keeps E repeating aqui, itself. aí vai acontecer a mesma coisa no outro grupo e vai só repetindo o padrão. And because this is not God's design. Porque esse não é a forma como Deus desenhou. His design is that attention makes us feel valuable. That is true. A forma como ele intencionou foi, sim, que a atenção nos fizesse sentir amados, sim. But let's read Psalm 139. Mas vamos ler lá no Salmo 139? I want you to read verses 1 through 6 to start. Eu, eu quero que você leia do versículo 1 ao 6. Só um minutinho, Salmo 139. 1 ao 6. Hold on. Okay. 1 to 6. Vamos lá. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. God sees everything. Deus, ele vê todas as coisas. He says when we sit down or when we stand up, Quando a gente levanta, quando a gente assenta, we have his full attention. nós temos a total atenção de Deus. And that should fill my heart completely. Isso deveria preencher o meu coração. He is the most important being there is. Ele é o ser mais importante que existe. There's only one person I'm living for, and his name is Jesus. Há só uma pessoa pela qual eu devo viver, eu vivo, e o nome dele And é he Jesus. sees me at all times. E ele está me vendo o tempo todo. I remember this where I had revelation of this where I was um let me see, should I share this story? Sorry, Fernanda. Hold on a second. Sure. I was at Street Life in New York City. I know this was the one. Sorry. Eu estava nesse ministério em Nova York, em Street Life, And I was rushing in to go to our staff meeting. e eu estava me apressando para ir numa reunião da liderança lá dos obreiros, né? And as I was running in, I was passing some trash barrels and there was trash that had fallen on the floor. E eu passei por umas latas de lixo que tinha lá e tinha uns lixos jogados no chão. And I saw it and something inside said, pick the trash up and put it in the barrel. Eu vi aquele lixo e dentro de mim algo falou assim: pega esses lixos do chão e põe dentro da lata de lixo. And I thought, I don't have time. I'm running late. I need to get inside. E eu pensei: eu não tenho tempo para isso, eu tenho reunião, eu já tenho que entrar logo. Someone else will get it. Alguém vai pegar. But then the Holy Spirit said, no, go pick that trash up. Mas o Espírito Santo falou: não, volta lá e coloca aquele lixo dentro And da I'm lata de lixo. now thinking, why? What's so important about this? I'm going to run late. Nobody's going to see this. E eu pensei: o que tem de importante nisso? Eu já estou atrasado, ninguém vai ver que eu fiz isso. And the Holy Spirit said again, go and pick that trash up. E aí o Espírito Santo de novo: vai lá, pega o lixo e joga na lata. So I went back and I bent down to pick the trash up. Aí eu voltei, peguei o lixo, eu me ajoelhei, peguei o lixo.
And as I'm Pega picking it seis. up, I feel the presence of God come over me, and I have this revelation that God is watching me. E naquele momento que eu agachei para pegar o lixo, eu senti uma presença tão forte de Deus, como se ele estivesse falando que ele estava me vendo ali. And I thought, oh my gosh, this is nobody else is seeing this. This is going to become just a moment between me and God. And I quickly threw the trash away and thought that was me and Jesus moment right then. E naquele momento eu senti algo tão poderoso. Ninguém está vendo isso, mas Deus, é aquele momento, eu e Deus, eu e Jesus, esse momento que eu estou tendo com Ele agora, só Ele me vendo. And my heart filled with his love. E o meu coração foi cheio do amor dele. I didn't need anyone else to see what I had done. Eu não precisava que ninguém visse o que eu estava I didn't fazendo. need the other staff to see what I had done and say good job. Eu não precisava dos outros colegas vissem aquilo e falar, ah, é muito bem que você fez. I just needed to know that God saw me and that was enough. E eu só preciso saber que Deus me viu ali e aquilo é suficiente. This is what it looks like to be satisfied with his attention. E isso que significa ser satisfeito com a atenção de Deus. I want to read one more scripture from Psalm 139, Eu vou ler mais um versículo do Salmo 139, verses 17 and 18. no versículo 17 e 18. Diz assim: E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Many times when we think God sees everything that I'm doing, Muitas vezes, quando a gente pensa, ah, Deus vê tudo o que eu estou fazendo, we're thinking he's only seeing the bad things. a gente pensa que Ele só está vendo as coisas ruins que a gente faz. He's always just ready to say, oh, you're not doing good here and you're not doing good there. Você pensa, ah, que Ele vai sempre colocar o dedo, você está fazendo errado aqui, você está fazendo errado ali. But that's not what this scripture says. Mas não é isso que esse versículo está falando. It says, how precious are your thoughts about me, O God. Está falando que, oh, quão preciosos são os teus pensamentos sobre They are mim, ó Deus. there are so many, they outnumber the sand. Eles são tantos que são mais numerosos do que a areia. And they're precious. E são preciosos. They're good. Eles são bons. They're loving. They're kind. Eles são gentios. Eles são bons. And many of us, because we have an orphan mentality, we can't even believe that God would have good things to say about us. E porque nós temos uma mentalidade de órfão, a gente nem acredita que Deus tenha bons pensamentos sobre nós. When I teach this class and in the book, the most important practice that I have people do Quando eu ensino essa aula e a prática que eu dou para os alunos, mais importante is to create a habit of asking God what he loves about you. crie um hábito de perguntar para Deus o que Ele ama sobre você. And this is it amazes me even though I understand it, but most Christians don't even want to ask God what he loves about them. Isso me deixa assim, eu fico chocada como que muitos cristãos, eles nem têm coragem de perguntar para Deus o que Deus pensa deles. Because they're afraid that God's going to not have anything good to say about them. Porque eles têm medo de que Deus vai falar algo que não é bom sobre eles. But he loves you. His thoughts are precious. They outnumber the sand.
mas ele ama você e os pensamentos dele são, são preciosos sobre And você. this is exactly what will heal any orphan mentality. E é exatamente isso que vai curar qualquer mentalidade de órfão em você. Is knowing his love for you, É entendendo o amor dele por você, knowing that you have his attention at all times, sabendo que você tem a atenção de Deus o tempo todo sobre você, knowing that what you do does not make you important, sabendo que aquilo que você faz não é isso que te torna importante, but who you are makes what you do important. mas quem você é faz com que o que você faz se torne importante. So that's the homework I'm going to give to you until tomorrow. I want everybody to ask God what he loves about you. Então, esse é o para casa que eu vou te dar até amanhã. Você vai perguntar para Deus o que ele ama sobre você. And we'll talk about one or two other characteristics tomorrow. There are 7 in the book. São 7 características, mas amanhã a gente vai falar uma ou duas. Oh, Wes, tell them one of the examples that usually your students have the answers from God when they do that. Like what God tells them the answers so that Yes. they will have an idea. So great, thank you. So when I first started doing this, Quando eu comecei a fazer isso, asking God what he loves about me, que eu perguntava para Deus, Deus, o que o Senhor ama sobre mim? I had a very low self-esteem. Eu tinha uma estima muito baixa, uma baixa autoestima. And I really felt like and thought I was ugly, that I was not a beautiful person. E eu me achava feia, eu não me achava uma pessoa bonita. And so the first few times that I asked God what he loved about me, he told me things about my physical appearance. Então, a primeira vez que eu perguntei para Deus o que ele amava sobre mim, ele falou sobre minha aparência física. The very first thing that he told me was that he loved my nose. A primeira coisa que Deus falou para mim foi que ele amava o meu nariz. Which might sound very funny, but I really hated my nose. Que pode parecer muito engraçado, mas eu odiava o meu nariz. I thought it was very big and that it was ugly, and Eu I just achava que era hated muito it. grande, que ele era muito feio. But God said it over and over again. I love your nose. I made your nose. It is perfect the way it is. Mas ele falava várias vezes: Eu amo o seu nariz, é perfeito o jeito que eu fiz, eu amo o seu nariz. And actually, after multiple times of him saying it, I began to feel completely comfortable with the way that I looked. E depois de ouvir várias vezes Deus falando isso para mim, eu comecei a ficar muito confortável na minha aparência. Wow, God loves the way that I look, so I love the way that I look. Eu falava: se Deus ama o jeito que eu me apareço, então eu também amo o jeito que eu me aparência. He made me this way, and it's beautiful. Ele me fez assim, e é lindo. And if someone else doesn't think so, then that's up to, he can't lie. God doesn't lie. Uhum. So E se alguém não pensa assim, pensa ao contrário, então eu não posso fazer nada, porque é Deus é que pensa assim. so Ele he não might pode mentir. so he might start by saying something like that to you, Então ele pode até começar fazendo a mesma coisa comigo que ele fazendo com você o mesmo que ele fez comigo. and it might I know many people have a very hard time hearing God, and sometimes you might need to just start in the scripture too. Eu sei que muitos têm dificuldade até de ouvir a voz de Deus. E você pode começar com as escrituras, Because there's so many things that he says he loves about us in the scriptures as well. porque tem muitas coisas na Bíblia que mostram o que ele ama em nós. But it will take some practice. You just need to ask him and sit and then write down the first thing that you hear. Mas isso vai precisar de uma prática. Você vai perguntar para Deus e a primeira coisa que vier no seu coração
No seu espírito, você vai anotar isso. And then we can bring them back to class tomorrow. And if anyone feels bold enough, they can share with the rest of everyone what you E aí heard. você vai trazer amanhã na aula e se você tiver coragem, você vai compartilhar o que que Deus falou que ama em você. Before we leave, I just want to give a minute for anybody, if anyone has any questions or things you want to say before we end. Antes da gente terminar, eu vou dar um espaço para alguém que quiser fazer uma pergunta, falar alguma coisa, algum comentário. Ficar livre agora. Gente, eu tô chorando. Wes, maravilhoso, assim. Passou um filme na minha cabeça. Vou te chamar de Wes. Como ser amiga da Fernanda, a gente é amiga também, Amém. Sim. né? E eu já posso até falar, assim, sobre essa lição, do que Deus me curou, assim, e que hoje eu me vejo através dessa live que eu realmente fui adotada e sei exatamente o tempo que aconteceu essa adoção, mas que não só a adoção, mas essa filiação também, né? Que eu recebi ele como pai. E a história do nariz eu sorri muito e chorei junto, né? Porque eu me coloquei nesse lugar. Comigo é a brincadeira. Eu brinco com Deus de maneira que as pessoas até se escandalizam, mas eu dou muita risada, eu me divirto com Deus. Sabe Hmm. assim, quando eu começo a falar, as pessoas que me conhecem muito mais próximo, né? Elas identificam isso em mim, que eu consigo fazer piada de tudo. E eu faço assim também com Deus, né? E eu sou rebelde às vezes quando eu quero, e eu falo, não vou fazer. E eu sei que o senhor vai me corrigir, mas eu não vou fazer, por hoje eu não quero fazer, né? E depois eu fico como filha mesmo, né? Esperando, querendo ser abençoada ali, cuidada, né? E foi muito importante tudo que você falou aqui. Hmm. Eu vi claramente a história do filho pródigo, né? Hmm. Que ele era filho realmente, né? O filho que ficou não. Ele não tinha recebido essa filiação do pai, né? Tanto que ele não se sentia no direito de pegar um carneiro ali para fazer um churrasco, né, com os amigos. Já o filho pródigo, não. A gente tem uma das nossas conselheiras que ela sempre fala, né, que ela estava na igreja e ela decidiu se rebelar. Ela falou: eu vou me converter lá para não sei quanto, quando eu tiver velha já. E isso é por quê? Porque ela reconhecia a paternidade, ela sabia que a hora que ela batesse na porta do pai, depois de ter gastado toda a vida dela no mundo, ele estaria com a porta aberta. E enquanto você contava a história, né, de orfandade, eu falei, gente, tá tudo ali realmente, né? A gente precisa só aprender realmente a ser filho. Muito lindo, muito lindo. Eu tô muito emocionada, eu chorei muitas vezes, as meninas estão comentando também, que choraram, então parabéns, foi fantástico. Good. So glad to hear. I think it's so important too to be able to start to see the areas that we each are going to, as we share a couple more tomorrow, I think À each of medida que us a will, gente for compartilhando amanhã, é importante você identificar essas áreas, so you can say, entendeu? wow, yeah, this is what I do act this way. Você vai se identificar, olha, nessa área é exatamente como eu reajo, é And, exatamente como eu ajo. and the only way to heal it and to change it E a única forma de curar e transformar is by receiving the love of God, é recebendo esse amor de Deus, asking Him what He loves about you. perguntando para ele o que que ele ama sobre você. It's not going to be like, oh, I've got to work harder to change this thing in me. Não vai ser sobre, eu preciso trabalhar duro para poder mudar isso de mim. It's, I need to hear, God, what do you love about me? Eu preciso ouvir Deus, o que que o Senhor ama sobre mim. And that will change everything E isso vai mudar tudo. when I receive that attention from Him. Quando eu recebo essa atenção que vem dele, That the only thing that will truly satisfy my heart aquilo que realmente vai satisfazer meu coração.
That is my prayer for all of you tonight, Então, essa é a minha oração para todos vocês essa noite. that you can start to hear God the Father telling you what he loves about you. Que vocês possam começar a ouvir aquilo que Deus fala sobre você. Amen. Amém? Amém? Fantástico. É, Hi. gravando? Nope, I'm here. Eu amei. Estou deslumbrada. A Fernanda te contou, Wes, do que se trata nosso trabalho aqui no Restaura-me? Yeah, a little bit, not a lot. Please share. Ok. Quer traduzir? É melhor. Não, pode, Pode pode falar em falar. português. Pode falar. Nós trabalhamos, né, com mulheres e homens que estão buscando pela restauração da família, porque entendemos sobre a questão da primeira aliança. E uma das coisas que eu mais identifico quando eles ainda não reconhecem Deus como Pai é justamente essa atitude de viver para agradar o outro que está lá curtindo a vida e muitas vezes em um relacionamento sério com outra pessoa e eles aqui parado só para servir, vivendo em torno da outra pessoa. Então oram só pela outra pessoa, toda a atitude que tem gira em torno do outro e isso eu gostaria que você pudesse pontuar se realmente é uma questão da orfandade. Eu sou psicoterapeuta, então eu sei que vem da raiz, né? Da falta da paternidade terrena, isso tudo, que é a maneira como a gente se relaciona na fase adulta. Então eu percebo claramente que quando nós recebemos Deus como Pai na nossa vida, a primeira coisa que a gente deixa de querer fazer é de viver em prol de outra pessoa. O relacionamento que a gente desenvolve com Deus, ele é tão importante, ele é tão gostoso que você desfruta a vida. Chegou num momento de quando eu estava separada que o meu medo de não acontecer a restauração não era nem por conta de falhas minhas que eu tinha que fazer muito realmente, né, para poder receber, mas foi de pensar assim, nossa, eu sou filha, Deus ele não vai me querer com esse homem. Olha como esse homem está. Então ali eu tive que acreditar que ele também precisaria de um processo para Deus poder devolver isso para a filha dele, que no caso era eu, né? E eu me sentia especial e amada, assim. E hoje isso não mudou. Eu me sinto e me vejo ainda como alguém especial. Eu acho que meu marido é muito sortudo, mas é porque eu me identifico como filha. Isso que eu estou te falando, você realmente encaixa isso na questão de paternidade e orfandade ou eu alucinei um pouco? Wes, Yes. você conseguiu entender ela certinho? Just what was her last question there? My She husband was had to come asking, in. she was asking, like, you trying to please, like, your spouse, even though he's like a prodigal spouse, but because you want his attention and you only pray about restoration and only do things to show to seek attention from the spouse so he will hopefully come back to you, if that's also Yeah. orphan Orphan mentality. mindset. Yeah, Yeah. absolutely. Because it's a little more complicated in a marriage relationship. Com certeza, Sheila. E é mais complicado num cenário de questão de matrimônio, né, de casamento, Because there's so many different dynamics in a marriage than in just an everyday relationship. porque existem muitas outras dinâmicas relacionadas ao casamento do que qualquer outro relacionamento. But what is true about a marriage relationship, especially as a believer, Mas o que é verdade sobre um relacionamento de casamento entre cristãos
is that my value has to come from God's love for me, not from my spouse. Que o meu valor tem que ser daquilo que Deus pensa de mim, não do meu marido. Não And vem that do meu marido esse valor. because anyone who's been married knows your spouse cannot fill that, and they fail many times. Porque todo mundo que é casado sabe que o marido não pode te suprir nessa necessidade de te dar o seu valor. And you won't be able to do it for them either. E você também não vai poder fazer isso para ele. Only God can do that sufficiently for each of us. Só Deus pode dar de forma suficiente para cada um de nós. And only in that will you have a really healthy marriage when both are being completely satisfied in God. E você só vai ter um casamento saudável se os dois estão satisfeitos em Deus. Yeah. Good. Fantástico. Para ver como que realmente o mundo, a gente não pode viver só espiritual, nem só emocional, nem só fisicamente. A gente precisa alinhar realmente esse trino do homem, né? Mm-hmm. Eu tô assim impactada. Eu teria muito mais perguntas, mas eu gostaria de dar oportunidade para as pessoas, mas é porque eu sou realmente aquela que anoto tudo, eu anotei várias histórias, né? Até a história eu anotei, a história assim surpreendente. Ô Wes, se hoje você pudesse orientar como a gente deve acolher os órfãos, os adultos órfãos que estão nessa situação de que eles já perderam a identidade muitas vezes porque a identidade estava na família. Como que a gente pode orientar dentro dessa orfandade? So is she talking about spiritually or naturally? Você está falando de uma forma espiritual, né, Sheila? Com base na orfandade, Espiritualmente? com base na orfandade espiritual. Yeah, But spiritually. Like but an orphan that doesn't have his identity, how can we embrace them and share the like their identity? yeah, How can we do that to help them? I think it's going to be the same as you would for a natural orphan. Deve ser o mesmo do que como órfão natural mesmo. We have to understand that they're still carrying a lot of baggage from being an orphan A spiritually. gente tem que entender que eles ainda estão carregando toda uma bagagem de orfandade espiritual. So we have to be approaching it with patience, Então a gente tem que se aproximar com muita paciência, with a lot of grace, com muita graça, and then teaching them how to receive the love of God. e ensiná-los como receber esse amor de Deus. So not attaching them to ourselves, but taking them and attaching them to God. E não atraindo, não aproximando eles de nós, mas aproximando eles de Deus, I para think Deus. a, I think a lot of times in the church, because of an orphan mentality, we want the people we're discipling to like attach to us because it gives us some value. Porque na igreja tem muito isso, a gente quer discipular as pessoas para ela ficar perto de nós, a gente ter domínio sobre elas. Na igreja tem muito isso, And then we feel porque isso nos value dá from that. valor, a gente tem But valor nisso. but when we don't have an orphan mentality, we're taking them to Jesus and teaching them how to have a relationship with him. Mas quando nós não temos mentalidade de órfão, a gente pega essas pessoas e a gente aproxima elas de Deus, não de nós, mas de Deus. And we say, teach them how to have a relationship with him, how to receive his love. E ensina elas a como ter um relacionamento com Deus, como receber esse amor direto dele. Especially like, yeah, saying, what I would do is say, create the habit of asking God what he loves about you. E começar a trazer esse hábito para elas. Pergunte para Deus, pergunte o que ele pensa sobre você, o que ele ama sobre você. Does that make sense? Isso faz sentido? Faz todo sentido. Inclusive, eu acho que responde a pergunta que fizeram no chat de como
nos aproximar de Deus, né? Eu acho que a primeira coisa é entender como Deus nos vê, correto? Sim, E, é isso. É isso, né? Wes, eu tenho mais e uma pergunta aqui. Como a orfandade pode afetar os relacionamentos, principalmente amorosos e familiar? Na vida adulta, né? Obviamente. What's wait, the familiar what? how the orphan mentality can affect your relationships with people Just a lot. relationships? Qualquer tipo de relacionamento, né? Tá falando? Não sei. Principalmente em relacionamentos amorosos, né? Que é o que mais. Yeah, especially the Like romantic? couple romantic, yeah. Oh gosh. So this is actually one of there's a whole chapter about this in the book. And if we Tem um want, capítulo inteiro no livro sobre isso, um, because it's extensive. porque é Um, bem grande. so either that can be one of the ones I talk about tomorrow, if you want. Eu posso até falar sobre, se vocês quiserem, eu posso falar exatamente sobre esse amanhã. Eu acho que Sobre, faz todo ele é bem extenso, acho que caberia no nosso contexto, né, Sheila? Eu acho que cabe tanto no nosso contexto e como a vida amorosa ela é importante e pouco ensinado, né? Uh-huh. Principalmente nesse contexto de receber a Deus para a vida amorosa, né? Como isso pode Mhm. refletir. E a gente realmente não tem. A gente vê aqui muito no Brasil esses casados para sempre, mas quem foi o conteúdo realmente, assim, obviamente, para quem nunca teve nada, não posso dizer que não seja, né, relevante, porque é assim, mas a gente vê que ainda falta muito, mas principalmente do relacionamento real de Deus no Mhm. contexto da família, né, em si. E Mhm. as pessoas não têm uma direção. Eu acho que é bem interessante. Mhm. E aí, se você quiser Yeah. falar do capítulo do livro, eu acho que é legal. Eu vou comprar e vou ler, com toda certeza. Espero Yeah, que I think that would be a good idea for tomorrow since you brought it up and it is, there's a lot to it. So I'll do that one and another one tomorrow. Tá, eu acho que vai ser uma boa ideia, então, trazer esse tema. Eu vou trazer esse e um outro, que eu já ia trazer também. Eu não quero mudar o que você já tinha programado, tá? No, no, that's great. That's great. Não, não, tá tranquilo. Excelente, eu tô super, eu vou rever, ainda bem, graças a Deus que eu consegui gravar. Quero rever porque a gente uniu com emoção, né? A primeira vista, né? Então agora eu quero ir na razão, porque foi lindo, eu amei, estou impactada. Ótimo. Amém. Você vai ver que lindo é ela cantando, ô Ah, Sheila. para. Uai, Lindo a, ela a cantando. Fernanda no violão e a Wes no vocal. Não, ela toca violão, ela que toca. É o céu abre assim, ó, o céu abre assim, ela cantando e tocando. Nós temos uma pergunta aqui, mas foi respondida, né? Como podemos chegar perto de Deus? Isso foi respondido já. Como você vê a realidade, tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma? Como você vê a realidade atual, o índice muito alto de dependência psiquiátrica e automedicação. Você entende essa pergunta, Hmm. Wes? Like many people having psychological problems and using medicine for that. Wait, for what? Using it for what? Why? How do you see the reality today? Like many people having this psychological, psychiatric problems and taking medicine for that. Too many people taking medicine for psychological problems. Is there Uh, any relation to orphan mentality? it doesn't sound like it to me. Uh, não, I acho que mean, não. it could, but I think it would be a stretch to try to
Eu acredito que a pergunta está girando em torno de como essa falta da paternidade pode afetar na dependência química, Ah, emocional. Eu acho que está okay. girando em torno disso. Okay. It's like how the lack of fatherhood can affect and give you more emotional dependence on people. I guess that's the question. Yeah, I mean, no matter what, even if you, at least in my experience and people I've talked to and seen, even if you grew up in a healthy home, Mesmo que, até a minha experiência, mesmo que você tenha crescido numa casa saudável, num lar saudável, it doesn't matter because before you knew Jesus, you were still an orphan. não importa, porque antes de você conhecer Jesus, você era um órfão. And so anything beyond that, like not having a father or mother or not having a healthy home, just exacerbates it. It makes it bigger and stronger. Então, algo além disso, de você não ter uma mãe, não ter um pai, isso só vai aumentar o problema. And it will affect more and more parts of your life. E aí isso And só vai afetar mais ainda parte da sua vida. so, yeah, it's extremely affected. Yeah. Então, realmente é muito afetado, com certeza. Ok. A gente pode fazer uma última daqui do grupo? Dá para fazer só mais uma pergunta, Wes, e a gente encerra? Tá. Aqui veio uma pergunta assim. Eu quero saber uma coisa: mentalidade do órfão parece ou soa como uma pessoa autossuficiente para fazer nas carências, mais carente e não suprir nesse lugar de conforto? Conforto no sentido de se sentir amado. É isso mesmo? Fê, tá no grupo. Acho que fica mais fácil você ler em inglês lá. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Ah, peraí. Eu quero saber uma coisa. A mentalidade de órfão parece uma pessoa autossuficiente para fazer a carente se suprir nesse lugar de conforto, a carência, conforto no sentido de sentir amado. É isso mesmo? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Eu acho que se falar sobre a autossuficiência já responde-se, ou seja, se a pessoa é autossuficiente, porque a pessoa autossuficiente ela quer suprir suas próprias necessidades, né? Então, se esse lugar é um lugar de orfandade. Yeah, it is. Yes, it is. Uhum. Sim. Yeah, Sim, it é sim, com certeza. um and again, this can be somewhat of a complex area to Peraí, talk about. desculpa. Desculpa, meu filho estava quase saindo da cama. Eu acho que. Sorry. É um pouco complexo de falar sobre isso, Because independence or self-sufficiency can be not self-sufficiency, but independence can be a good thing from God. It has its weaknesses, but it's also can be a gift. porque a independência pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim também. There's both strengths and weaknesses to that. Existem coisas, forças e fraquezas sobre ser independente. But when we're talking about in our relationship to God, we need to Mas, be fully dependent on Him. mas falando do nosso relacionamento com Deus, nós temos que ser totalmente dependentes dele. That I recognize that I have nothing apart from Him. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho nada fora dele, longe dele. I can't do anything apart from Him. Eu não posso fazer nada fora dele.
everything that I have comes from him. Tudo que eu tenho vem dele. In the final chapter of actually the last two chapters of the book kind of E talk nos about. últimos dois capítulos, os últimos dois capítulos do livro fala sobre isso. So there's like a lot of different dynamics that can be talked about, but I think what's most important to recognize is that as far as our relationship with God goes, we have to realize our dependency on him. Acho que nós temos que reconhecer no nosso relacionamento com Deus que a nossa dependência dele é total. Isso, a gente precisa reconhecer isso. Because he is our father. Porque ele é o nosso pai. And he will take care of us. E ele vai cuidar de nós como pai. Amém. Isso já responde a outra que fizeram, que como manter a fé. Manter a fé é saber que ele, como pai, vai cuidar de nós. E se não está dando certo, porque ele não quis, não é tempo. Pode ser um não definitivo, como pode ser só provisório, né? Sim. Certo? Wes, tem palavras para te agradecer, de verdade, assim, a sua atenção, seu carinho com a gente, todos esses ensinamentos, com toda certeza, muito valiosos. Se você me permitir deixar gravado no nosso canal do YouTube para mais pessoas acessar, eu já estou querendo assistir de novo já tem gente pedindo para compartilhar. Então, se você permitir a gente deixar lá para as pessoas Sim, acessarem, pode. pode? Pode. Maravilhoso. Te agradeço demais, minha irmã, demais, demais. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te recompensar pelo carinho de estar cuidando dos filhos dele, porque aqui nós estamos trabalhando justamente para o Senhor, na verdade, né? Para os filhos de Deus aqui se alinharem com ele. Não tenho palavras para te agradecer. Eu amei, amei, fiquei apaixonada ainda mais pelo tema. Vou comprar o livro, vou fazer a avaliação, porque eu amei. Eu acredito que eu vou Obrigada. devorar esse livro para aprender mais, porque eu fiquei com aquele gostinho de que quero mais. Eu sou aquela aluna chata, que se pudesse a gente faria horas de aula. Eu não tenho palavras para te agradecer. Não, de Muito, nada. muito, muito obrigada em nome de todo mundo que vai, na verdade, receber esse presente aqui dessa primeira live. Eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Ai, te Amém. abençoe. Obrigada. Amém. Thank you, Ah, Fernanda, for translating so much. I love you. Love you too. So we see you tomorrow at the same time? Yes. Ok. Ok, então, gente, amanhã a Wes vai estar de volta no mesmo horário. Na verdade, ela dá essa aula em uma semana, né, Wes? É um Mm-hmm. whole week. É Yeah. numa semana inteira. Então, ela está resumindo, fazendo um resumo do resumo do resumo aqui pra gente. Olha, já pode ser E uma eu creio. diversão para nós, hein? Para participar, quando ela acordar virtual. Mas a Wes tem duas bebezinhas lindas, duas menininhas lindas. Mm. E a gente sabe como que é a vida de mãe aí, né? E, então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui e que vocês possam fazer o para casa aí. Amanhã a gente quer ouvir o que Deus Yes. falou para vocês, hein? Mhm. Vamos fazer. Yeah. Awesome. Repete o para casa para nós, por favor, para ficar bem clarinho. Ah, é só Yeah. repete. Can you just repeat the Yep. homework first, Yeah. please? Just everyone needs to ask God what he loves about them. Cada um precisa perguntar para Deus o que Deus pensa sobre você, ok? What he loves about you. O que ele ama sobre você. Você vai anotar, ok? É isso? That's good. Ok. Ah, Wes, All muito right. obrigada. Love you. Good night. Beijo. Bye. Beijo. Beijo. Tchau, Muito gente. Tchau. obrigada. Beijos e muito Ah, obrigada a obrigada. vocês pela Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada. Tchau.